Às vezes, o amor floresce onde o mundo só vê poeira, onde a riqueza come caviar e a pobreza se sustenta com o seu trabalho árduo. Mas, no fundo, pessoas que vivem nesses mundos podem possuir a mesma necessidade de sentir o verdadeiro amor. Pois o amor não reconhece as diferenças das classes sociais. E quando o desejo invadiu a cozinha daquela mansão, nem todo o dinheiro do mundo foi capaz de apagar o que acontecera ali. Ele tinha tudo, menos amor. Ela não tinha nada, exceto um coração indomável. Entre eles, o abismo das classes. Mas quando o amor se infiltra pelas frestas da conveniência, nem mesmo o luxo resiste ao calor de um toque proibido. Histórias e Amores apresenta O Amor Proibido entre o Milionário e a Cozinheira. A mansão Leblanc dormia em silêncio, banhada pela luz pálida da lua que escorria pelos vitrais. Mas, na cozinha, o perfume do pão fresco se misturava ao de um coração que começava a despertar. Leonora preparava a massa do pão que seria servido no café da manhã. Seus dedos calejados se moviam com delicadeza, mas seu pensamento estava longe, muito longe da receita. Estava em Damien Leblanc, o herdeiro de uma das maiores fortunas da Europa, frio como o mármore que revestia suas escadas, imponente como os lustres de cristal que jamais refletiriam um mundo como o dela, bonito, másculo, sedutor. Mas, elegantemente, apenas 3 dias antes, ele havia entrado na cozinha com as mangas da camisa dobradas e um olhar perturbadoramente humano. Está trabalhando até tarde sozinha, senhorita? Ela respondeu secando as mãos no avental. Sim, senhor, sempre estou. Ele havia sorrido. Um sorriso rarefeito, como um sol tímido tentando vencer a neblina. Então somos 2. O senhor deseja alguma coisa? Não, eu só vim olhar de perto como você faz esses pães maravilhosos que são servidos no café da manhã. Obrigada, mas não há segredo nenhum, senhor. Ah, deve ter sim. Antes de você, outras cozinheiras passaram por aqui e nenhuma delas cozinhava tão bem assim. Obrigada, senhor. Pode me chamar de Damien, Leonora. Leonora se sentiu meio constrangida com a presença dele na cozinha, porém continuou a sovar a massa enquanto ele a observou por mais um tempo e depois se retirou. Quando ele saiu, ela suspirou aliviada. A presença dele foi tão marcante que ela custou a se concentrar em suas atividades. Na noite seguinte, Leonora limpava as bancadas, cantarolando baixinho uma melodia que aprendera com a avó. Foi então que sentiu a presença dele. Damien entrou sem se anunciar. Usava apenas uma camisa branca dobrada nos antebraços
e uma expressão indecifrável. Não sabia que cantava, ele disse, ficando à beira da sombra, como se temesse invadir a luz. Também não sabia que tinha o hábito de descer até aqui todas as noites, respondeu ela, surpresa. Ele caminhou lentamente até o cesto de frutas, apanhou uma maçã e a girou nas mãos sem morder. É porque aqui embaixo tudo parece mais real. O cheiro, o calor, a vida, completou Leonora erguendo os olhos. É, a vida. Por um instante, seus olhares se prenderam como se não soubessem como se despedir. Mas ele foi, levando a maçã e um pedaço dela nos olhos. No dia seguinte, Damien apareceu mais cedo. Posso observar? Perguntou. Sempre achei fascinante como o pão nasce das mãos. Leonora riu com a simplicidade de quem não sabia o quanto era bela. Observar pão crescer não é coisa de milionário, Damien. E observar você é? Ela corou, não respondeu. Apenas continuou sovando a massa com delicadeza. Ele se aproximou, passando a mão sobre a bancada onde ela sovava a massa. E de repente, sua mão tocou por acidente a dela, cheia de farinha e calor. Ambos congelaram. O mundo parecia quieto demais. Me desculpe, sussurrou ele recuando. Não se preocupe, disse ela com a voz baixa, quase trêmula. Mas seu peito batia como se a porta tivesse sido arrombada por dentro. No terceiro encontro, ele entrou apressado. Viera buscar um vinho raro para um jantar importante. O mordomo está doente e ninguém conhece a adega dessa cozinha como você, Leonora, disse ele, encostando-se à porta. Ela entregou o vinho com firmeza, mas no gesto seus dedos se tocaram mais uma vez, longo demais, quente demais. Um silêncio estranho se formou, denso, e foi ela quem o quebrou. Damien, por que está sempre aqui? Ele hesitou, olhou para os olhos dela como quem atravessava um abismo. Porque aqui eu me sinto menos sozinho. Aqui, com você, eu me sinto mais humano, mais gente. Ela mordeu os lábios, desviou o olhar, mas seus olhos já diziam o que a boca ainda temia. No impulso de sair, Damien virou sem cuidado e esbarrou num cálice de cristal. Ele caiu, partiu-se. Ambos olharam para o chão, mas era como se olhassem para seus próprios corações. Não se preocupe, ela disse, curvando-se para juntar os cacos. Eu também quebro às vezes. Damien a olhou como se tivesse ouvido uma confissão sem palavras. E então foi embora. Mas ela sabia. Depois daquela noite, algo entre os dois estava irremediavelmente trincado e prestes a se derramar. 3 encontros haviam se desenrolado entre o calor do forno e o frio das convenções sociais. E nesses encontros houve sussurros abafados entre cestos de frutas e olhares que ardiam mais do que o fogo sob as panelas. No entanto, mais uma vez, enquanto o mundo dormia, Damien desceu, sem pretexto, sem comando, apenas desejo. Ele entrou na cozinha com um olhar ardente, como se estivesse febril. Parou ao lado de Leonora e sussurrou com a voz trêmula. Preciso sentir algo real, Leonora. Só por uma vez, por favor. E você é o mais real que o meu mundo já conheceu, disse ele com a voz rouca
de segredos nunca ditos. Ela quis recusar. Deus sabe que quis, mas não era mais possível, pois um desejo crescente por ele já havia tomado conta de seu coração. Ele a cercava na cozinha com a voz doce e o olhar queimando de paixão. Depois de alguns minutos tentando dizer para si mesma que ceder aos desejos de Damien seria loucura, ela se rendeu. Se descobrirem nós dois, culparão a empregada por ceder aos desejos do patrão e eu perderei a reputação de cozinheira confiável. Ele não se deixou abalar pelos argumentos dela. Aproximou-se lentamente, como um animal que seduz e encanta a sua presa. O beijo veio como um trovão no meio do silêncio. Um toque que desmanchou a razão, que queimou regras, que enterrou convenções. Ela se deixou levar, pelo menos por um instante. Queria sentir o sabor dos beijos dele. Precisava matar a paixão que a devorava por dentro. A noite havia engolido a casa inteira, exceto por eles. E naquela noite, a cozinha assistiu não só um beijo, mas às carícias mais ousadas e inimagináveis. A altas horas da madrugada, Damien subiu as escadas com os lábios ainda trêmulos, como se a noite de prazer tivesse deixado marcas mais profundas em sua pele. E em seu quarto, onde antes encontrava ordem e lógica, agora só via o eco desgovernado de um gesto proibido. "O que foi isso?" murmurou, jogando o paletó sobre a cama. Andava de um lado ao outro como um leão ferido. Tirou a gravata com brutalidade. Afrouxou o colarinho como quem sufocava de dentro para fora. Fechou os olhos e viu o rosto dela. Ela é só uma funcionária, gritou para o vazio. Mas a lembrança do toque de Leonora, o calor das mãos dela misturando farinha, o olhar que não pedia nada e mesmo assim o deixava sem defesas, tudo voltava como uma maré. Não pode acontecer, não pode continuar. Mas o corpo dele já ardia por ela, e pior, a alma também. Encostou-se à parede, respirando com dificuldade. Pela primeira vez em anos, ele estava com medo. Isso não é desejo, pensou. Isso é amor. E está me destruindo com doçura. As convenções, o sobrenome, os negócios, os salões de gala. Tudo parecia tão vazio diante da lembrança do sorriso dela quando amassava o pão com as pontas dos dedos. E então ele se deu conta. Estava perdido, perdidamente apaixonado por ela. "Que Deus me ajude", sussurrou antes de afundar o rosto entre as mãos. Na noite seguinte, o jardim estava silencioso, exceto pelo sussurro das folhas dançando ao vento. Damien havia saído discretamente pela porta dos fundos da mansão. Encontrou Leonora no pátio interno, sentado sob o pavilhão coberto de jasmim,
descansando os pés, respirando depois de um longo dia. Você sempre foge para cá? Ele perguntou com um sorriso enviesado. Só quando preciso lembrar que o mundo ainda tem beleza, respondeu ela, olhando para o céu escuro. Ele se aproximou, devagar, como quem teme quebrar um feitiço. Sentou-se ao lado dela e, por um momento, nenhum dos dois disse nada. Depois Damien segurou a mão de Leonora, não como quem deseja, mas como quem precisa. Eu me esqueço de tudo quando estou com você, até de quem eu sou. E eu me lembro de tudo, inclusive de quem nunca poderei ter, murmurou ela. Damien se inclinou, abraçou-a com carinho. O toque era suave, mas o gesto dizia tudo. Ali, sob as flores, não havia milionário ou cozinheira. Havia 2 corações nus, e foi justamente nesse instante que os olhos invisíveis os espiavam da sacada do 2º andar. Henriette, a governanta-chefe, fiel ao Sr. Leblanc há décadas, estava ali. E naquele momento, seus olhos se apertaram, o queixo tremeu com indignação. Que o traje sibilou antes de desaparecer pelas sombras do corredor como uma serpente recuada. A realidade tinha voltado. E não vinha com flores, vinha com espinhos. Depois de alguns minutos, ela entrou no escritório do patriarca com uma expressão grave, carregando uma bandeja de chá e um segredo ardente. Há algo que precisa saber, monsieur, disse com a frieza de quem pensa estar salvando o nome, quando, na verdade, mata um amor. Fale. Ela se curvou e sussurrou a sentença. Seu filho está envolvido com a cozinheira. Silêncio. E então o estilhaço. A xícara de porcelana caiu da mão do pai. E o destino de Damien e Leonora começava a mudar para sempre. O pai de Damien não esperou o dia amanhecer. Entrou no quarto do filho e o encontrou sonhando de olhos abertos com sua amada. Damien, vociferou a voz grave e gelada de seu pai. Você mancha nosso sangue com esse interesse por uma plebeia. Ela tem mais nobreza em seu gesto do que todos os nossos jantares de gala. O pai dele, indignado com a resposta que ele lhe dera, gritou colérico. Ou ela, ou sua herança. Damien congelou. O império construído por gerações ou o calor de um abraço simples? A resposta não veio naquele instante, mas os olhos dele vagaram pela casa como se já buscassem a ausência de Leonora. Ela, por sua vez, soube de imediato que estava despedida e já empacotava seus poucos pertences. As mãos tremiam, não de medo, mas de uma dor que não tem nome, só silêncio. A dor de ter que se afastar de quem amava. Damien a encontrou prestes a cruzar os portões. Vai partir sem lutar? Já lutei a vida inteira, Damien. Contra o frio, contra a fome, contra os olhos que me viram como menos. Agora seria uma luta impossível de se vencer. Leonor continuou a caminhar em direção ao portão. Não tendo como evitar a ida dela, ele se ajoelhou à sua frente. O herdeiro, o milionário, o intocável,
de joelhos diante de uma mulher que amava. Leonora, eu não escolhi nascer Leblanc, mas hoje escolho ser seu, só seu. Fique comigo. Eu deixo esse mundo de mentiras em que vivo para viver uma vida verdadeira ao seu lado. Ela desabou nos braços dele como uma flor que não resiste à chuva, e os dois atravessaram os portões da mansão Leblanc juntos. A família o desertou. Os tabloides fizeram festa, mas Damien não voltou atrás. Abriu um pequeno restaurante em uma vila à beira-mar, onde ela comandava a cozinha e ele era o garçom. As pessoas riam de sua queda, mas ele sorria de volta enquanto havia preparar o jantar com a luz do pôr do sol em seus cabelos. Nunca se sentiu tão vivo, completo e feliz em sua vida. Perdi o império, dizia, e encontrei o mundo inteiro dentro do seu olhar. No entardecer cor de mel, Leonora surgiu com o avental sujo de farinha, o rosto cansado e os olhos cheios de brilho. Damien a tomou nos braços. Ainda acha que foi loucura? Sim, ela sussurrou, mas foi a loucura mais linda da minha vida. E então, no silêncio da pequena cozinha, selaram com um beijo a história que nenhum salão aristocrático poderia apagar. Porque o amor, quando verdadeiro, nunca é pequeno demais para ser grandioso, nem pobre demais para ser eterno. Se esse romance tocou seu coração, deixe um coração nos comentários. Compartilhe com alguém que acredita que o amor verdadeiro ultrapassa qualquer barreira. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias que aquecem a alma. Até o próximo amor, proibido ou não.